Com a ascensão do CUP, em abril de 1909, o CUP iniciou uma série de modernizações, como a liberalizar práticas ocidentais, como o futebol e o cinema, além de tentar fazer uma série de reformas para centralizar o poder, combater o separatismo étnico e modernizar o exército e a administração pública. Os poderes do agora sultão Mehmed V foram reduzidos a um nível simbólico. O Conselho de Ministros passou a ser responsável perante o parlamento. Durante o governo de Hussein Pasha, Ibrahim Pasha, Mehmed Pasha, o CUP tomou definitivamente e efetivamente o poder do país entre 1909 e 1912. No entanto, medidas de nacionalismo turco geraram tensões com as minorias de dentro do império, como nos armênios, árabes e albaneses. Em termos diplomáticos, o Império Otomano procurou recuperar o prestígio diplomático perdido após a humilhação da crise da Bósnia em 1908, em que a Áustria-Hungria anexou formalmente a Bósnia, sem que o Império pudesse reagir com seu exército. No ano de 1910, o CUP enfrentou uma insurreição na Albânia, ao tentar impor o turco como idioma administrativo e militar oficial, além de impor novas regras de recrutamento, e foi necessário enviar um exército para sufocar o movimento albanês, o que apenas aprofundou a desconfiança local. Ao mesmo tempo, os nacionalistas internos cresceram entre armênios e árabes, que viam o projeto turco de centralização como ameaça à sua identidade, como o árabe e o armênio. No plano econômico, o império continuava dependente de capital estrangeiro e dominado por uma dívida pública administrada por credores europeus, o que limitou a autonomia fiscal do governo. Politicamente, o parlamento em 1911 passava a ser cada vez mais dominado pela CUP, que agia cada vez mais de forma autoritária, enfraquecendo a oposição liberal e aumentando a sua vigilância sobre o parlamento. O CUP seguiu com suas reformas, fortalecendo sua imagem ao incentivar o esporte, como no futebol, na qual em 1911 legalizaram times como o Galatasaray, Fenerbahçe e permitiram a criação do Beşiktaş. A censura sobre o cinema foi totalmente afrouxada. Filmes franceses, alemães e britânicos passaram a ser exibidos nos cinemas turcos, nos centros urbanos turcos. Mas tudo isso seria reformas que não trariam nada de solução para a fraqueza imperial, pois no exterior, as potências europeias observavam com interesse a instabilidade otomana e especulavam futuras partilhas de seus territórios. Nisso, a Itália estava interessada na conquista da Líbia otomana, a última província otomana na África. Nisso, bem mais equipada e preparada, o exército real italiano invade a Líbia em 29 de setembro de 1911, se iniciando a Guerra Ítalo-Turca de 1911 a 12, e rapidamente em outubro toma as principais cidades, incluindo Trípoli, em outubro a novembro de 1911. Mas os otomanos resistiram ao interior líbio, e se mostrou extremamente difícil, pois tribos locais árabes e berberes resistiram ferozmente aos italianos, organizando a guerrilha feroz com apoio logístico otomano, que enviou tropas para lá, regidas pelo promissor oficial Mustafa Kemal. Porém, os otomanos, incapazes de reforçar a Líbia, devido ao bloqueio naval italiano, buscaram prolongar a guerra por meio de resistência irregular. A Itália então passou a atacar ilhas mediterrâneas otomanas, ocupando as ilhas do Dodecaneso, no Egeu, em abril de 1912, o que pressionou o sultão Mehmed V a aceitar as negociações. A guerra coincidiu com o crescente colapso do controle otomano nos Balcãs
e o temor de uma guerra geral na região, e com ambas as partes buscando um acordo. Nisso, a guerra ítalo-turca terminou com a assinatura do Tratado de Ushi em 18 de outubro de 1912, pelo qual o Império Otomano cedeu oficialmente a Líbia e o Dodecaneso à Itália. A guerra expôs a fraqueza do Império e incentivou movimentos nacionalistas árabes e albaneses e antecipou uma grande guerra nos Balcãs. E já no dia 29 de outubro, a Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro formam uma aliança quádrupla e declaram guerra aos otomanos. A ofensiva da quádrupla aliada foi rápida e fulminante. Os sérvios venceram os otomanos na Batalha de Kumanovo e Monastir, avançando para a Macedônia e tomando o Kosovo, o que foi uma vingança histórica pela derrota para os otomanos em 1389. Já os búlgaros derrotaram os otomanos nas batalhas de Kuriskilis e Luleburgas, chegando às cercanias de Constantinopla. Os gregos, por sua vez, conquistaram Massalônica, Ionina e as partes da Macedônia, expulsando os otomanos do Egeu. O Império Otomano, despreparado, perdeu praticamente todos os seus territórios na Europa em poucos meses. Em janeiro de 1913, Erdine foi cercada pelos búlgaros e foi tomada em março por eles. Nisso, Enver Pasha, no dia 23 de janeiro de 1913, realiza um golpe de Estado e toma o parlamento otomano. E nisso ele instala uma junta militar chamada de Governo dos Três Pachas, regidos por Talat Pasha, Cemal Pasha e Enver Pasha. Mas o golpe do 23 de janeiro não mudou muita coisa no fronte de batalha. Erdine foi capturado em março. Nisso, a paz foi assinada no Tratado de Londres de 30 de maio de 1913. Os otomanos foram praticamente expulsos dos seus territórios europeus, mantendo apenas Constantinopla no continente. No entanto, a divisão das conquistas gerou disputas entre os vencedores, especialmente entre a Sérvia e a Bulgária, em questão da Macedônia, o que resultaria, em poucas semanas depois da vitória contra os otomanos, na Segunda Guerra dos Balcãs, quando já no dia 29 de junho, praticamente um mês depois da paz da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ataca a Sérvia na Macedônia, mas mal preparados, são derrotados pelas forças dos sérvios e são surpreendidas pelas forças gregas e romênias ao norte. Então os otomanos atacam a Bulgária em 6 de julho de 1913. A ofensiva foi relâmpago e tropas otomanas atravessaram o rio Maritsa e reconquistam Erdine. E no Tratado de Paz, em agosto, a Trácia Oriental foi retomada. A retomada de Erdine foi vista como uma grande vitória nacional dos otomanos, mas isso não apagou sua condição de declínio militar. As condições internas se tornaram cada vez mais ditatoriais. Enver Pasha foi promovido a ministro da guerra no início de 1914 e iniciou uma reforma ampla no exército, constando com apoio e assessoria técnica dos alemães, lideradas pelo general alemão Luhmann von Sanders. Isso aproxima os otomanos com o Império Alemão, embora mantivesse relações formais com a França e o Reino Unido em 1914. Internamente, os conflitos étnicos com os armênios e árabes se agravaram. A repressão otomana, com a retórica cada vez mais nacionalista e turco-islamista, passou a ver com desconfiança as minorias cristãs, especialmente os armênios. A imprensa foi censurada, opositores foram perseguidos ou exilados. Ao mesmo tempo, houve tentativas de modernizar as finanças, a administração pública e a infraestrutura ferroviária, mas os resultados foram limitados, dada a fragilidade econômica e a dependência
do capital europeu dos otomanos. Na Europa, em julho de 1914, eclode a Primeira Grande Guerra Mundial. Inicialmente, os otomanos se declararam neutros, tentando barganhar com os dois lados. Contudo, o acordo mais vantajoso veio com a Alemanha, que prometeu apoio militar, respeito à integridade territorial otomana e ajuda a lidar com a Rússia e o Reino Unido, e a secessão de territórios novos ao Império Otomano, e a fragmentação da Rússia no pós-guerra, pois Enver Pasha sonhava com a unificação com os povos turcos da Europa, da Ásia Central, e a recuperação de territórios otomanos, com a derrota dos russos no fronte oriental. Nisso foi selada uma aliança secreta entre os alemães e otomanos em 2 de agosto de 1914. E em outubro, 2 navios de guerra alemães, de um comando alemão, mas com bandeira otomana, bombardeiam portos russos no Mar Negro. Em 29 de outubro, a Rússia declarou ao Império Otomano guerra em 2 de novembro, seguida pelo Reino Unido e a França no dia 5 de novembro. Mehmed V respondeu com uma declaração de jihad no dia 14 de novembro, o que foi a última legítima feita por um califa, conclamando os muçulmanos sobre o domínio inimigo a se rebelarem, especialmente na Índia e na África. Em dezembro, o próprio Enver Pasha lançou a ofensiva de Sarikamish contra as forças russas, visando tomar o Cáucaso e chegar às forças do Azerbaijão e provocar sérias rebeliões turcas na Ásia Central. As forças russas no leste da Anatólia estavam mais bem preparadas para a condição, e as forças otomanas, uma ofensiva mal planejada de Enver, com tropas especialmente mal equipadas, enfrentaram o inverno rigoroso do Cáucaso. Nisso, a campanha terminou em desastre completo para os otomanos. Cerca de 60 mil soldados otomanos morreram, a maioria por frio, fome e doenças, mais do que em combate, o que desacreditou Enver Pasha momentaneamente. No fronte do Sinai, o Império Otomano se preparava para uma defesa e para uma ofensiva para o Canal do Suez contra os britânicos. Os britânicos começaram a considerar uma grande ofensiva naval para tomar os Dardanelos, forçando a queda de Constantinopla e abriram a rota de suprimentos para a Rússia. Os otomanos, cientes dessa ameaça, iniciaram fortificações defensivas nas margens do estreito, principalmente sob a liderança do tenente-coronel Mustafa Kemal Pasha. A partir de fevereiro de 1915, os aliados iniciaram bombardeios navais pesados nos Dardanelos, mas os ataques falharam em destruir as defesas. E em 8 de março, uma tentativa de forçar o estreito resultou na perda de vários navios aliados, devido às minas navais e à resistência otomana. Os aliados decidiram pela invasão terrestre da península de Galípoli, que começaria em 25 de abril de 1915, marcando o início de uma das campanhas mais sangrentas e simbólicas da Primeira Guerra Mundial, a Campanha de Galípoli. Também se inicia em 1915 o trágico genocídio armênio, pois os otomanos temiam que os armênios apoiassem o inimigo russo devido à religião, já que ambos eram cristãos. O genocídio anti-armênio começa em 24 de abril, com a execução de intelectuais armênios que foram presos e mortos pelas forças otomanas em Constantinopla. Ainda em 1915, milhares de armênios foram deportados para o deserto da Síria, sem comida, água ou proteção. Muitos morreram de fome e sede ou assassinados pelos otomanos até o final da guerra,
e massacres momentâneos seguiram até 1923. No fronte de Galípoli, a defesa otomana, liderada com muito destaque por Mustafa Kemal, se mostrou valente e eficaz, detendo as forças britânicas. As tropas aliadas encontraram resistência feroz e temível, o que ficou cada vez mais difícil devido à falta de suprimentos devido à ilha, resultando em impasse e altíssimas baixas britânicas. A campanha, que se arrastou até janeiro de 1916, os otomanos triunfam. No Cáucaso, as forças otomanas continuavam em desvantagem perante os exércitos russos, que avançavam pela Anatólia Oriental. As batalhas em Erzurum e outras regiões foram duras, com grandes perdas humanas e deslocamento de populações civis muçulmanas. No fronte sul, os otomanos lançaram uma ofensiva fracassada contra o Canal do Suez no início de 1915, mas logo passaram a enfrentar as primeiras manifestações de revolta árabe. No final de 1915, os britânicos desembarcaram na Mesopotâmia com tropas vindas da Índia de britânicos e tentam tomar Bagdá. Em novembro de 1915, os britânicos foram cercados na cidade de Kut por forças otomanas sob o comando de Halil Pasha. O cerco continuaria até abril de 1916, quando os britânicos capitularam perante os otomanos. O impacto das vitórias em Galípoli e em Kut, ao mesmo tempo que cometia atrocidades perante os armênios, que matariam até pelo menos 800 mil armênios, levaram uma breve esperança para Constantinopla de vitória. Em 1916, a situação no Cáucaso era desesperadora para os otomanos. Em fevereiro de 1916, os russos tomaram a cidade de Erzurum e em abril a cidade de Trebizonda. Durante o restante do ano, as tropas russas continuaram avançando lentamente, beneficiada pela colaboração de milícias armênias locais e pela fragilidade do exército otomano, deserções em massa e doenças por parte dos soldados. A população muçulmana fugiu em pânico, fugiu em massa para áreas seguras, enquanto os armênios sobreviventes do genocídio buscaram refúgio atrás das linhas russas. O genocídio armênio estava em pleno vapor em 1916 para 1917, com novas deportações em massa sendo realizadas nos desertos da Síria e da Mesopotâmia. Essa perseguição sobrou também para os povos assírios e gregos. No sul, a revolta árabe começou a se formar, com apoio britânico de Lawrence da Arábia, um importante oficial militar britânico nas linhas otomanas, que realizava operações de sabotagem na ferrovia do Hijaz, com apoio de nacionalistas árabes e islâmicos, liderados pela influência do Sharif de Meca, Hussein, da dinastia do próprio profeta Maomé. É com a promessa de unificação árabe do Eufrates ao Golfo Arábico sobre a sua dinastia, Hussein proclama em junho de 1916 a revolta contra o Império Otomano no Hijaz. Esse interim, entre julho e agosto de 1916, os otomanos tentaram lançar uma nova ofensiva contra o Suez, mas foram derrotados na Batalha de Romani pelos britânicos, que iniciaram uma contraofensiva rumo à Palestina. A moral no exército otomano declinava, as percas humanas eram altíssimas, as grandes cidades enfrentavam escassez de alimentos, a inflação em colapso e os serviços públicos colapsados totalmente. O autoritarismo do Kup se intensificou, enquanto a figura de Enver Pasha dominava as decisões militares. O Império Otomano permanecia aliado dos alemães, esperando uma vitória das potências centrais que aliviassem as suas perdas. Mas a entrada de novos atores na guerra, como a Romênia e os Estados Unidos,
as coisas ficaram complicadas para as potências centrais. A Revolução Russa de fevereiro de 1917 aliviou um pouco a situação calamitosa no fronte caucásico, mas no sul a situação era tensa. Os árabes avançaram no sul, tomando linhas de comunicação otomanas na linha do Hijaz. A cidade de Aqaba caiu em julho de 1917, abrindo caminho para a penetração árabe no coração da Transjordânia. Ao mesmo tempo, os britânicos avançaram pelo sul da Palestina, derrotando os otomanos em Beersheba em outubro de 1917 e entraram em Gaza. Nisso, em 11 de dezembro de 1917, os britânicos entram na sagrada cidade de Jerusalém, um golpe moral devastador para o Império Otomano. No Cáucaso, com a Revolução Bolchevique de outubro de 1917 na Rússia e a entrada de negociações russas para o fim da guerra, a Rússia se retira da guerra por meio do armistício de Brest-Litovsk de março de 1918, permitindo aos otomanos avançarem para reocupar as terras perdidas para os russos na Anatólia Oriental e ocupar a Armênia, Geórgia e Azerbaijão, com o objetivo de unir os povos turcos da Ásia Central ao prol de Constantinopla. No plano interno, o império seguia em colapso moral e material. A fome atingia duramente a população otomana, especialmente em cidades como Beirute, Damasco e Alepo. Saques eram frequentes. A morte por fome era normal. A repressão otomana, as minorias continuavam. As tropas britânicas avançaram pela Palestina e a Síria. As coisas pioraram ainda mais com a morte do sultão Mehmed V em 3 de julho de 1918, quando ele foi sucedido por seu irmão Mehmed VI, o último sultão otomano. Nos próximos dias, o império entraria em colapso total, e em dias duros de muita dificuldade. Entre julho a agosto, os otomanos ganhariam novas derrotas no fronte. Os britânicos voltariam a atacar na Mesopotâmia e a invadir, e dessa vez com êxito. E o golpe derradeiro foi a vitória britânica na Grande Batalha do Megido, no dia 19 a 25 de setembro de 1918. As forças otomanas colapsaram, as suas linhas foram rompidas e a Síria foi invadida, lançando Constantinopla ao caos político. E diante desse cenário, o governo otomano iniciou negociações de armistício com os aliados, e em 30 de outubro de 1918 foi assinado o armistício de Mudros. O estado dos três pachás acaba e ambos saem do poder. Os otomanos se rendem. O império foi ocupado, incluindo a capital Constantinopla, e o exército foi desmobilizado. O armistício permitiu aos aliados, o Reino Unido, a França, a Itália e a Grécia, ocuparem territórios gregos estratégicos do Império Otomano, incluindo Constantinopla. Foi planejada a fragmentação otomana entre os gregos, britânicos, franceses e italianos. A monarquia otomana perdeu prestígio e todo o prestígio que restava. O império perdeu a sua soberania de vez. Então, o Mustafa Kemal, um general otomano herói de Galípoli, rejeita a capitulação e a submissão do país aos estrangeiros. Então, em maio de 1919, ele desembarcou em Samsun, no norte do país, e organizou uma resistência turca, declarando guerra aos ocupantes da Anatólia. E estava iniciada a Guerra de Independência da Turquia, que duraria até 1922 e veria os últimos dias da monarquia otomana.
Isso falaremos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.